Falaremos agora sobre biotipos, posturas e atitudes. Então, no primeiro slide aqui temos os diferentes biotipos dos pacientes. Então, temos primeiro o paciente normolíneo, no meio, tem um ângulo de Charpy, que é este ângulo aqui, entre as costelas terminais e o apêndice xifoide, de mais ou menos 90 graus, né? O brevilíneo, quando esse ângulo de Charpy é maior do que 90 graus, e o brevilíneo, quando o ângulo de Charpy é menor que 90 graus. A importância de biotipos é que antigamente se dava muito valor a isso, por causa que algumas doenças eram mais prevalentes, por exemplo, nos brevilíneos, como diabetes, por exemplo, hipertensão arterial. Outras doenças já eram mais comuns em pacientes longilíneos, né? Por exemplo, pacientes com DPOC, por exemplo, síndrome de Marfan, pacientes com escoliose, com problemas posturais, né? E até alguns problemas psiquiátricos também, como por exemplo esquizofrenia. Mas hoje em dia não se dá tanto valor assim, porque as doenças são mais globalizadas, digamos, nas proporções, tanto em brevilíneos, quanto em normolíneos, quanto em longilíneos. E se dá mais importância hoje na parte assim da posição dos órgãos, como vocês veem aí, né? Enquanto que o normolíneo tem seus órgãos alocados normalmente, por exemplo, já no brevilíneo você pode ter uma dor eventualmente de estômago que envolva às vezes o hipocôndrio direito, né? Já no longilíneo você pode ter uma dor de estômago que vai ter dor periumbilical, por exemplo, né? Então às vezes tem essa importância aí de você saber um ou outro, né? Quanto às posturas, aqui sim é mais interessante, porque nas posturas nós temos diferentes doenças no dia a dia que vocês vão se deparar, né? Primeiro, começamos aqui uma postura normal no meio, daí nós temos a postura, a postura normal no meio. Depois nós temos aqui um paciente com hiperlordose, né? E aqui nós temos um paciente com cifose e lordose, né? Cifo-lordose, né? Então aqui os pacientes procuram a consulta médica por dor, por exemplo, na coluna. Aí cabe a você a tentar diagnosticar qual que é o problema do paciente, né? Normalmente você pede para o paciente ficar em pé, sem camisa, sem roupa, e com os braços bem relaxados, assim, com os braços para baixo, bem relaxados ao lado do corpo. Pede o paciente soltar os braços, ficar parado com os pés juntos, e você perceber se tem alguma anormalidade na simetria, né? Normalmente você consegue fazer uma triagem ao observar assim a simetria entre o ângulo que tem entre os braços e o corpo, né, de ambos os lados, para observar se existe essa simetria. Quando existe essa simetria, a princípio o paciente não tem pelo menos escoliose. Já a lordose você tem que olhar lateralmente mesmo, como neste caso aqui. Lateralmente você vai ver uma acentuação da curvatura. Existem cálculos radiográficos, né, que podem ser feitos através de radiografias então da coluna, mas são mais específicos para especialistas, né? Um simples olhar assim pode te ajudar. Tem pacientes que podem chegar com uma cifose muito acentuada, como este aqui, até atrapalhando a mecânica respiratória. Tem outros que podem chegar com uma escoliose muito intensa, também atrapalhando essa mecânica respiratória e ocasionando muita dor, né? Muitas vezes você vê também essa cifose aqui desse paciente, como este aqui, em mulheres menopausadas que fazem múltiplas fraturas, né? Ficando assim com corcunda, como se diz, né? E aqui na escoliose você tem pessoas que têm muita dor lombar, por exemplo, ao longo dos anos vão desenvolvendo isso. Ainda nós temos aqui nessa outra figura
algumas posturas ou atitudes que o paciente adota quando tem determinadas doenças, né? Então, por exemplo, nesse paciente aqui nós temos um paciente no A aqui com tétano. Assim, normalmente você chega perto da maca, faz um barulho, inclusive na própria maca, por exemplo com martelo, assim, e o paciente não tolera esse barulho, ele faz uma contratura em opistótono, como vocês estão vendo nessa figura aí, de uma forma bem intensa, todo contraído. O paciente B, nós temos aqui a descerebração, né? Pacientes com traumatismo crânioencefálico grave podem adotar essa atitude, por exemplo. O paciente C, temos o paciente que adota essa posição quando tem uma pancreatite aguda, uma pericardite constritiva ou até mesmo um tamponamento pericárdico. Alivia a dor quando ele fica assim, a pressa momentânea, né? E no paciente D nós temos o sinal de Gowers, né? Que seria assim, pede para um menino, geralmente é menino porque ou menina, né? Mas normalmente é uma miopatia grave, que é mais prevalente até em meninos, Duchenne ou Baker, né? Essas miopatias fazem uma fraqueza muscular proximal muito intensa, de maneira que o paciente vai escalando o corpo, né? Como vocês veem nessa figura aí, ele vai escalando o corpo para levantar. Escala aqui, depois apoia nos joelhos, apoia nas coxas, até ele levantar. Isso é o sinal de Gowers positivo, na miopatias, geralmente Baker e Duchenne. Esses pacientes não vivem mais do que 30 anos de idade. Normalmente 20 e poucos anos tem problemas e acabam falecendo, né? Então nós temos aqui também, dentro das atitudes, algumas outras doenças, como por exemplo, nós temos aqui o paciente com espondilite anquilosante, né? Do lado temos um paciente que fica com essa postura assim meio que parece de um esquiador. Nós temos aqui o paciente com atitude parkinsoniana, né? Onde o paciente adota essa atitude assim de andar com tremor em repouso, petit pas, né? Temos essa outra aqui que é paciente de cócoras, em pacientes com tetralogia de Fallot, para melhorar o retorno venoso, ele adota essa postura para melhorar a respiração. Temos esse outro paciente aqui com enfisema de pulmão, né? Que também fica com ortopneia. Percebam essa musculatura, né? Assim bem, se chama tórax em tábua de passar roupa ou em tábua de lavar roupa, né? E ele é paciente magro, normalmente longilíneo também, né? Temos também essa atitude aqui, como eu já tinha falado antes, em pacientes com pancreatite, né? Aí nós temos também ainda atitudes como, por exemplo, o paciente que adota uma postura semelhante à pancreatite, mas não faz a pressão momentânea. A gente fica sinal do travesseiro, se chama, que fica assim inclinado, né? Temos o opistótono, que eu já mostrei para vocês. Opa, desculpem aqui. Aí, opistótono, mostrei para vocês antes. No paciente com tétano, né? Temos também o paciente com apendicite, que fica com a perna fletida, né? Deitado, quieto, não querendo que ninguém mexa com ele. Essa postura alivia o músculo psoas em cima do apêndice, por isso que ele melhora, né? E temos ainda a postura em decorticação, né? E a postura a postura aqui é hemiplégica. Percebam que um braço aqui ele está fletido normalmente, a perna, mas o de mídio esquerdo ele está hemiplégico e tem uma rotação externa aqui do pé, né? Já a postura de decorticação, onde os braços eles apontam assim, digamos, para lembrar dessa postura para o coração, decorticação, né? Que é uma situação grave, neurológica, normalmente pacientes com acidente vascular encefálico ou até mesmo grandes traumas crânioencefálicos. E também a postura de descerebração, que é essa rotação assim para externa assim da mão, né? E uma rotação interna aqui do pé, né? Temos aqui o sinal de Gowers. Acho que isso é interessante mostrar para vocês como que ele ocorre, né? Normalmente, como vocês estão vendo aí, o paciente coloca-se aí em decúbito dorsal e pede-se para que se levante, e ele vai escalando o corpo, né? Temos também, para finalizar aqui, um outro
videozinho aqui mostrando um paciente desde o começo, tentando levantar, né, um paciente, uma criança, né, e veja como que vai escalonar o corpo, né, escalar o corpo, melhor dizendo, né, até se levantar. Então, muito bem. É isso por hoje, né? Até a próxima.